Olá, boa tarde, caros amigos. Esta é então a minha contribuição para o meu grupo Conviver com a Matemática e também para o grupo Cálculo 2 OT. E então, nesta questão, o que se pretende é achar a equação diferencial da família de círculos da raio R com centros no eixo de X. Então, em primeiro lugar, eu vou desenhar, digamos, um pictograma, uma figura, não é, que represente esta situação. Seja isto, portanto, o eixo dos Y. Seja aqui o eixo de X. Então, nós temos uma família de círculos de raio R com centros no eixo de X. É fácil de ver que a situação será uma situação destas, não é? Portanto, eu tenho aqui um círculo, este até está centrado na origem, tem raio R. E então eu tenho, digamos, uma família de círculos cujo centro vai percorrendo, não é, o eixo de X. E será algo como isto, assim, pouco mais ou menos, sempre assim, claro, por este lado também, a mesma coisa, etc, etc, etc. Ora bem, para aqueles que se recordam, não é, de como funciona a equação de uma circunferência, a coisa aqui é simples, porque eu posso, digamos, tomar aqui um centro genérico, vamos tomar este centro genérico, e que eu vou designar por um C grande, cujas coordenadas são C pequeno 0, onde este C, evidentemente, é um elemento de R. E então, a equação, não é, desta família de círculos será x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a r, que é o raio ao quadrado. Então já estou de posse, não é? Já estou de posse, neste momento, da equação da família de círculos. Mas o que eu quero não é isso. O que eu quero é a equação diferencial, não é, desta família. E para isso, eu nada mais terei que pegar nesta equação que aqui está e derivá-la membro a membro. Repare-se que y é uma função de x. Eu vou fazer, portanto, uma derivação implícita. E, portanto, a derivada segue facilmente. A derivada aqui da soma é a soma das derivadas e vou seguir a regra também da potência. Será 2x menos c levantado de 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada de x menos c, que é 1, mais 2y levantado de 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada de y, que é y', igual a 0, dado que r ao quadrado é uma constante. Tudo bem. Ora bem, neste momento, esta equação pode tomar, digamos, um formato mais simples, multiplicando-a toda por um meio. Ou seja, x menos c mais y' igual a 0. Neste momento, e porque posso explicitar o x menos c, como se vê facilmente, é igual a menos y'. E, portanto, a questão está praticamente resolvida se eu pegar em x menos c, não é? E o substituir precisamente aqui, na equação da família de círculos que obtive. Será então, por substituição, menos y' ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou, de uma maneira mais simplificada, dado que menos y ao quadrado é o mesmo que ter y ao quadrado, y' ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a r ao quadrado. E esta, portanto, a equação diferencial que eu desejava obter. É esta, portanto, a equação diferencial da família de círculos de raio R com centros no eixo de X. Penso que não foi difícil e agora vou passar, portanto, a uma outra questão. Nesta questão, que eu designei por questão 2, é um problema de valor inicial. O problema, e diz assim o texto, o problema do valor inicial y' igual a 2 secoert do módulo de y, vamos escrever 2 raiz quadrada do módulo de y, com a condição inicial y de 0 igual a 0. Já nos dizem que admite duas soluções em que uma delas é y igual a x módulo de x e a outra é o y identicamente igual a 0. Ora bem, a questão é esta. Isto que aqui está contraria o teorema da existência e unicidade de solução?
Este teorema diz que a solução é única. Ora bem, para isso, nós temos que conhecer o teorema. É um facto, temos que conhecer o teorema. Então, o que é que nos diz, digamos, esse teorema? Eu vou mesmo aqui escrever teorema. Teorema. O teorema da existência e unicidade de solução diz o seguinte. Vamos considerar então uma equação do primeiro grau de primeira ordem, digamos, y', escrita já nesta forma. Há quem lhe chama forma normal, f de xy. Tudo bem. Agora, se este f de xy e também o df em ordem y, digamos, forem funções contínuas num retângulo que eu designo por R, tal que, este retângulo é assim definido, tal que o módulo de x menos x0, digamos, é um ponto, digamos, fixo, menor que um A, e também y menos y0 menor que um B, então, nestas circunstâncias, eu posso concluir, não é, que existe um intervalo contendo x0, onde esta equação diferencial, a equação diferencial y' igual a f de xy, com a condição y de 0 igual ao y de x0, tem solução, e essa solução é única. Isto é o nosso teorema, que, portanto, este teorema não é fácil de demonstrar, mas neste momento já sabemos o teorema e, portanto, já sabemos que, acontecendo isto, então, tendo a equação diferencial escrita nesta forma e sabendo que tanto f como df de y, digamos, são contínuas num determinado retângulo, digamos assim, que contém x0, então a equação diferencial tem solução e essa solução é única. Isto é uma condição suficiente, quer dizer, se isto acontece, então isso implica, se o f de xy e o df de y forem, digamos, funções contínuas neste retângulo, então isto implica isto, é uma condição suficiente para isto. Ora bem, o que eu quero dizer então é, o teorema da unicidade, existência de solução, diz que a solução é única e aqui estão a aparecer duas soluções. Então, porquê? Repare-se então na situação vivente do momento. Eu digo mesmo vivente, deste momento, não sei se o termo existe, mas pronto. Vivente é a situação deste momento. Nós temos o y' igual a um f de xy. Tudo bem. Que é igual a 2 raiz do módulo de y. Tudo bem que isto é uma função contínua. Mas agora repare-se, o df de y, e se derivarem, não é, isto que aqui está em ordem y, facilmente vão concluir, aliás, nem vou fazer esta derivada, é a derivada de uma raiz do módulo, que é fácil, facilmente vão concluir que esta derivada não existe na origem. Não existe na origem. E, portanto, as condições do teorema não são obedecidas. Se não são obedecidas, quer dizer, eu não posso concluir da existência e unicidade de solução. Portanto, o que está, a existência dessas duas soluções, não contraria de maneira alguma o teorema da existência e unicidade de solução. Meus amigos, espero que tenham ficado elucidados, portanto, com este meu discurso. Vou passar então à linha seguinte. Nesta linha, temos o seguinte, e diz escrever este texto. Qualquer curva que cortar todos os elementos de uma família de curvas segundo um ângulo, digamos, W, é chamada uma trajetória W. Uma trajetória a 90 graus é comumente chamada uma trajetória ortogonal. Achar as trajetórias ortogonais à família XY igual a C. Ora bem, já vamos ver o que isso é. Vamos com calma. E, em primeiro lugar, vamos nos preocupar
em fazer também aqui, digamos, um desenho disto que se passa aqui. Um desenho. Penso que os desenhos são bons porque realmente elucidam-nos melhor de situação corrente, vá lá. O eixo dos y, o eixo de x. Eu, quando tenho x, y igual a c, eu posso dizer que y igual a c sobre x, estando a pensar, não é, que o x é diferente de zero. É diferente de zero. Diferente de zero. Então, sendo assim e tomando c positivo, aliás, se o x fosse igual a zero ou y igual a zero, esta constante aqui seria nula. Portanto, o que eu aqui vou obter quando c é positivo é qualquer coisa deste género. Repare-se, quando x é muito grande, esta função aqui tende para zero, não é? Quando x tende para zero mais, digamos, a função vai tender para mais infinito. Quer dizer, isto vai-se passar qualquer coisa deste género, não é? Deste género. Ora bem, quando agora o c é negativo, quando c é negativo, vai-se passar algo, digamos também, penso que não é difícil de observar que o que se vai passar é isto. Mas, quer dizer, estas curvas da questão vão, digamos, depender deste c, não é? E então, eu não tenho só uma curva, não é? Eu tenho várias, não é? Várias, já digamos assim, várias curvas, todas dependendo, pode ser, sei lá, y igual a 2 sobre x, 3 sobre x, 4 sobre x, 5 sobre x, etc, 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 por aí adiante. E aqui a mesma coisa, não é? Tudo dependendo do c, Claro que quando c é negativo, e aliás ainda não referi essa circunstância, o que se passa é que vou ter, digamos, algo, mas deste lado. Algo deste lado semelhante, né? Algo semelhante deste lado. E, portanto, estou para aqui a fazer apenas estes desenhos para se ter uma noção da situação que se está a viver neste problema, não é? Neste problema. Os desenhos podem vir mais ou menos bem feitos, não sei. Ora bem, eu se pensar digamos, vamos pegar aqui num ponto qualquer desta família, não é? E vamos pensar na reta tangente, não é? Na reta tangente. O declive, melhor dito, desta reta tangente. Eu posso aqui, nesta reta tangente, não é? Também pensar no declive da reta que lhe é normal. E, portanto, digamos que se eu encontrar a equação diferencial, não é? Digamos, associada a esta família, eu ficaria a conhecer todos os declives, digamos, desta família em cada ponto. Portanto, os declives das famílias que lhe são ortogonais, não é? Serão, digamos, curvas, não é? Que em cada um destes pontos fazem um ângulo de 90 graus. Quer dizer, se passasse aqui a tangente a uma e a tangente a outra, teria um ângulo de 90 graus. A coisa processava-se, digamos, isto assim grosso modo, não é? E aqui tentando qualquer coisa assim, talvez, não é? Estão a ver? Assim uma coisa aqui. Esta faz assim, é tangente, a outra é tangente, faz aqui um ângulo de 90 graus. Mas vamos agora, então, resolver o problema, digamos, analiticamente. Ora bem, como é que eu vou resolver isto? Isto resolve-se facilmente, penso eu, descobrindo aqui a equação diferencial associada, digamos, a esta família. Mas é fácil de descobrir, porque eu posso, não é, derivar membro a membro, da mesma maneira como já fiz anteriormente. Então, segue aqui a regra de produto. Irei obter x, regra de produto, vezes a derivada de y em ordem x, digamos de y dx, mais y derivado de x, que é 1, igual precisamente a 0. E tenho, portanto, aqui a equação diferencial, não é? Associada, não é? A esta família que eu para aqui estive a desenhar, etc, etc. Mas eu não quero isto. O que eu quero é determinar, digamos, a família, achar as trajetórias ortogonais à família. Portanto, se eu quero as trajetórias ortogonais à família, e agora recordando um pouco o secundário, que isto está tudo relacionado, quando escrevíamos uma reta e depois escrevíamos a reta que lhe era perpendicular e tínhamos a equação reduzida de uma das retas, que era y igual a mx mais b, e depois escrevíamos a equação da outra, que era perpendicular, e se pensássemos nos declives, os declives estavam relacionados desta maneira. O m de uma vezes o m linha da reta que lhe é perpendicular mais 1 é igual a 0. Então eu tiro facilmente que
o M', entendendo-se por M', o declive da reta perpendicular, relativamente à outra, evidente, há de ser igual a menos 1 sobre M. Mas os declives são-nos dados aqui precisamente por dy sobre dx. Portanto, se eu quero as perpendiculares, segue esta regra e irei obter facilmente, quer dizer, uma equação diferencial em que, na vez de ter dy sobre dx, vou ter, reparem bem, x menos dx sobre dy. Porque, reparem, assim quer dizer, inverti e fiz o simétrico, mais y igual a 0. E, portanto, tenho aqui, digamos, a equação diferencial das trajetórias, não é, ortogonais. Agora, eu vou trabalhar um pouco esta equação diferencial, está aqui um menos, vou passá-lo atrás, menos x dx sobre dy, mais y igual a 0, e vou separar as variáveis, quer dizer, vou obter menos x dx mais y dy igual a 0. A equação diferencial está pronta a ser integrada e, portanto, vou obter menos x quadrado, não é, sobre 2 mais y quadrado sobre 2, digamos, igual a um k, uma constante c, porque não? Posso eliminar este número 2, vou ficar com menos x quadrado, não é? Menos y quadrado, mais y quadrado, ou aliás, já agora iria ficar com y quadrado menos x quadrado igual, digamos, a 2c, que é uma constante k, não é? É uma constante k, que é uma constante k. Então, repare-se, eu também poderia, digamos, multiplicar tudo isto por menos, e ficaria com menos x quadrado, ficaria com x quadrado menos y quadrado, não é? Igual, digamos, não um k, seria menos um k, que eu neste caso vou designar por um k'. E vamos pensar nestas apenas. Quer dizer, aqui, isto são hipérboles. Repare-se, quando o y é igual a 0, o x quadrado é, digamos, igual a um k'. E portanto, quando o y é igual a 0, digamos, as hipérboles cortam este x em 2 pontos, quer dizer, eu iria ficar com qualquer coisa, talvez tomando isto um pouco mais a grosso, né? Qualquer coisa assim. E talvez outra cor, talvez um vermelho, qualquer coisa assim, não é? Assim, 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 para este lado também, da mesma maneira, não é? Assim, 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 assim e assim. E isto que eu aqui desenhei, portanto, a vermelho, nada mais será, digamos que, uma família, não é, de curvas, não é, que corta, digamos, a familiaridade segundo um ângulo de 90 graus. E esta família aqui, que eu desenhei a vermelho bem grosso, é precisamente x quadrado, não é, menos y quadrado igual a um k'. Prontos, eu com este vídeo pretendi, portanto, prestar mais uma vez o meu contributo, portanto, e especialmente, mas muito especialmente, a todas as pessoas que gostem de matemática. Gostar de matemática, nem toda a gente gosta, mas é muito bom gostar de matemática. Bom dia, meus amigos.